direito de propriedade. Se você ainda não assistiu às outras aulas, assiste a aula 1 e 2, porque a gente está andando pelos incisos aqui do artigo 5º. Vamos lá. É garantido o direito de propriedade, está lá no inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Então você pode ter a sua propriedade. E esse direito é amplo, pleno, absoluto, Rodrigo? Não. Olha só aqui embaixo. A propriedade atenderá à sua função social. Então, se aquela propriedade foi feita para moradia, ela tem que ser utilizada para moradia. Se aquele terreno foi feito para você poder plantar, você tem que plantar. Senão você não está cumprindo a função social daquela propriedade. E qual que é a consequência de não cumprir a função social? O Estado pode vir e tirar essa propriedade de você. Vamos ver aqui embaixo como isso vai acontecer. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então vamos lá, que aqui a gente tem milhares de coisas para falar sobre esse inciso aqui, que ele é delicadinho. Ó, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Então, primeira coisa, vai ter uma lei para falar qual é o procedimento para que o Estado faça a desapropriação de uma propriedade particular. Isso vai poder acontecer por vamos lá, necessidade, e tem um aqui, pode ser necessidade, pode ser utilidade e pode ser interesse, tá? Então essas três palavrinhas você tem que saber. Necessidade, utilidade pública ou interesse social. Então tem necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Essas três coisas são requisitos que vão determinar a desapropriação. Só que uma lei precisa estabelecer o procedimento para que isso aconteça. Quando acontece uma desapropriação, o que o Estado tem que fazer? Ele vai pegar sua terra e só isso? Tirou sua propriedade. E é isso que ele faz? Não. Ele precisa de uma justa e prévia indenização em dinheiro. Então ele precisa saber quanto vale aquela sua terra e precisa te indenizar antes de fazer a desapropriação. Olha, ela é prévia, tá? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, ou seja, tem exceção. Então vamos lá. Quando ocorre a desapropriação, o que o Estado precisa fazer? Justa e prévia indenização em dinheiro. Tá? Isso é importantíssimo. Vamos ver se eu consigo deixar tudo aqui para vocês. Ó, esses são os requisitos, isso aqui é o que vai acontecer. Agora vamos entrar para a gente ver peculiaridades. Ó. A desapropriação é prévia, justa e em dinheiro. Já falei isso para vocês. Então ocorreu a desapropriação, vai pagar o cara que foi desapropriado. Essa é a regra, mas o mesmo dispositivo constitucional determina que há exceções, como eu já falei para vocês, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Quais são as desapropriações que eu quero trazer para vocês? Desapropriação para fim de reforma agrária, desapropriação de imóvel urbano não edificado sem função social, desapropriação confiscatória. Tá? Então nós temos esses três tipos de desapropriação. Eu posso desapropriar, então, para fins de reforma agrária, eu posso desapropriar porque o imóvel urbano não está cumprindo a função social, não edificado, um terreno que está lá parado, e eu posso fazer uma desapropriação confiscatória. Vamos ver cada uma dessas desapropriações aqui. Desapropriação para fim de reforma agrária, tá? Está nesse item aqui, ó, vou deixar ele vermelho. Competência da União. É a União quem vai fazer essa desapropriação. Porque se eu estou falando de reforma agrária, eu estou falando de fazendas, que vão pagar ITR. Se ele vai pagar o ITR é de competência da União. Então é a União quem vai fazer essa desapropriação, tá? A competência dela. Prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Então olha só, vai mudar. Não é justa indenização em dinheiro. Aqui é título da dívida agrária, que são resgatáveis em até 20 anos. Então, o poder público pode ir lá emitir esses títulos da dívida agrária resgatáveis em até 20 anos e tirar essa terra da pessoa. E vai pagar através desses títulos. Benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Isso aqui é importante. Ó. Vou até colocar um aviso aqui de importante aqui para vocês. Ó. Benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Está aqui o artigo 184, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fala isso. Então, independente, se for reforma agrária, se for desapropriação agrária, se for desapropriação normal, a benfeitoria útil e necessária que esteja lá na terra, por exemplo, ele fez lá um poço para trazer água para aquela propriedade, sem aquela água não dá para viver ali naquela propriedade. Essa é uma benfeitoria necessária. Então ela vai ser indenizada em dinheiro. O dono vai lá, vai provar e vai mostrar que ele tem essa benfeitoria, quanto ele pagou, e o Estado vai dar isso em dinheiro para ele e não em títulos da dívida agrária. Beleza? Próximo item. Desapropriação de imóvel urbano não edificado sem função social. Competência de quem? Município, porque o imóvel urbano é um imóvel ali daquele município específico. Quem vai decidir se desapropria ou não aquele imóvel é o município. A competência é dele de fazer isso. A indenização será dada mediante título da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos.
Rodrigo, então qualquer imóvel urbano que for desapropriado, eu vou receber título da dívida pública se eu tivesse imóvel? Não, são desapropriações específicas essas, tá? Desapropriação de imóvel urbano não edificado sem função social. Um terreno que está lá parado, o Estado já quer que você construa, o município quer que você construa, você não construiu, e aí você vai perder esse imóvel, por exemplo, porque ele está lá parado. Aí você vai precisar desses títulos aqui da dívida pública com prazo de até 10 anos, beleza? Deu para entender? Vamos fazer uma diferenciaçãozinha só para você poder entender melhor isso aqui. Imagina que o teu município, ou o estado, ou quem quer que seja, vai construir uma rodovia que vai passar em cima do seu terreno. E aquela rodovia ela é útil, ela é necessária, ela tem necessidade pública, utilidade pública e interesse social envolvido ali, tá? Precisa passar aquela rodovia ali. Então o estado vai chegar, vai pegar aquele teu terreno, ou o município, vai falar, preciso desapropriar esse município. Através dos atos específicos, vai fazer a desapropriação e vai te pagar em dinheiro. Não é porque você teve a terra desapropriada que você vai receber títulos da dívida pública, por exemplo. Agora, se for um terreno não edificado, você não constrói naquele terreno, ele está no meio da cidade, ele precisa ser construído, você não constrói, você não está atendendo a função social daquele terreno, o município pode falar, peraí, eu quero esse terreno para mim e vou te dar aqui o título da dívida pública. Essa é a ideia, tá? Agora vamos para desapropriação confiscatória. O que é o confisco? Você vai lá e pega aquilo para você. O Estado vai lá e toma de você aquele bem. O que é a desapropriação confiscatória? Ela é de competência da União. Para começar, é a União quem faz o confisco. A desapropriação sem indenização, você não vai receber nada por isso. Eu não vou te dar título da dívida pública, você não vai receber nada. Perdeu o Playboy. Aqui a ideia da desapropriação confiscatória é do perdeu o Playboy. Quando isso pode acontecer? Dois casos. Plantas psicotrópicas, quando tem plantação, por exemplo, de maconha em uma propriedade, eu posso chegar lá e confiscar essa propriedade, ou exploração de trabalho escravo, ou análogo a escravo, tá? Você pode colocar aqui. Então, vamos dizer que, como houve esses tempos aí, a Zara lá estava trabalhando com bolivianos e eles estavam em situação de escravo. Ela pode perder o prédio que ela estava fazendo isso, tá? Ela pode perder aquele lugar e ele pode ser confiscado. Não vai receber nada por isso, vai perder aquela terra, aquele prédio onde havia essa exploração de trabalho escravo ou análogo a escravo. E também, se estiver plantando algum psicotrópico, também são requisitos para desapropriação confiscatória. Então, presta atenção. Essas três desapropriações que eu falei para vocês, confiscatória, desapropriação de imóvel urbano não edificado sem função social e a desapropriação para reformas agrárias, vai mudar essa realidade aqui. Essa é a regra, essas três são exceções, tá? Normalmente, a pessoa vai receber justa e prévia indenização em dinheiro e só pode em caso de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Fora esses três itens aqui que a gente já viu, beleza? Vamos para o próximo inciso aqui, ainda dentro do mesmo tema. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Várias coisinhas para a gente ver nesse ponto aqui, ó. Então, é a chamada requisição administrativa. Eu vou lá e requisito o seu imóvel, por exemplo. Eu, poder público, estou precisando daquela sua casa que está estrategicamente num ponto ali que eu preciso, por algum iminente perigo público ali que possa estar havendo, eu vou lá e requisito de você aquela sua residência. Ó. A autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurado ao proprietário de indenização anterior se houver dano. Vou lá e estraguei uma porta da sua casa. Eu preciso te restituir. Então vamos ver as características aqui. Em caso de iminente perigo público, o Estado pode requisitar a propriedade particular. Exemplo, enchente ou desastre natural ou humano. São os exemplos aqui mais comuns que a gente pode dar. A requisição é compulsória para o particular, devido ao poder de império do Estado. Não tem escolha. Ah, mas eu não quero da minha casa. Você vai ter que dar sua casa. É compulsória, tá? Requisição administrativa precisa fazer. O que você poderia discutir é se existe o iminente perigo público ou não, mas a requisição ela é compulsória. O perigo público deve ser iminente, ou seja, deve estar na iminência de acontecer. Se não for iminente, e aí sua prova tem que mostrar que não é iminente. Olha, daqui a 5 anos pode ser que ocorra uma enchente, então a gente está pegando aqui, requisitando esse seu imóvel. Não pode, tá? Tem que ser um perigo iminente. A propriedade continua sendo do particular. Você não perde o seu direito de propriedade, diferente da desapropriação. Desapropriação já era, você perdeu o seu direito de propriedade. Aqui, não. Na requisição administrativa, não. Há apenas uma cessão gratuita e provisória ao poder público. Você cede gratuitamente aquela sua residência, você não tem direito à indenização, só se houver dano, tá? Indenização, você só vai receber dinheiro se o Estado estragar a sua propriedade. Fora isso, você não recebe grana de jeito nenhum. Os entes políticos não podem, isso aqui é importante. Os entes políticos não podem requisitar administrativamente bens e serviços pessoal um dos outros, por conta do modelo federativo adotado no Brasil. Então não pode chegar ao Estado e virar para o município e falar, eu quero esse local seu, essa propriedade sua, porque eu tenho iminente perigo. Não pode fazer essa requisição administrativa de bens, serviço
direito e pessoal um dos outros, porque eles têm independência, feriria o pacto federativo se você permitisse que eles fizessem isso. Professor, mas eu sei que há funcionários cedidos e foi requisitado esse funcionário. Presta atenção, aí é uma disponibilidade de cada um dos órgãos. Ele cedeu o funcionário porque ele quis. O ente não pode chegar lá e requisitar do outro. Olha, eu sou a Defensoria Pública, eu viro para o Ministério Público e falo, me dá esse seu funcionário aí porque eu quero ele, porque eu preciso dele e você não precisa. Eu não posso fazer isso. Eu posso pedir a cedência, o que é diferente, tá? O poder de propriedade é norma constitucional de eficácia contida, pois os incisos 14 e 24, e 25 oferecem os elementos de suas limitações. Então, é de eficácia contida, tá? Eficácia contida.